Muito bem. Depois do almoço bom, né? Alguém comeu mais de 2 aqui, sanduíches? Comeu? É, rapaz, tá fase de crescimento. Bom, deixa eu falar para vocês uma coisa muito importante hoje sobre essa questão do processo de plantio. Isso que eu vou estar falando agora, ele está relacionado a 2 momentos. O primeiro, quando nós começarmos a fazer ações na comunidade, e o segundo, quando a igreja for plantada, que eu acho que é o caso da Igreja das Mercês, né? Que já tem igreja plantada, que agora está trabalhando lá como um centro de influência. Esses dias tem uma igreja aqui em Curitiba, que é a igreja do Guabirotuba, e eles fizeram o processo do plantador, passaram pelo Ex, fizeram a plantação da igreja, só que agora eles estão com um prédio lindo construído e o que a gente faz para abençoar a comunidade? Então eles passaram por esse processo, eu conversei com eles sobre esse assunto também, então foi uma experiência muito legal. Então eu queria compartilhar com você a respeito desse ponto aí. Você clica, ô Falcão, clica para mim aí para ver se vai... Beleza. Sobre essa questão de ser um centro de influência, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Isso aqui está funcionando? Vamos ver se agora vai. Aqui não está indo. Aqui um segredo aí. Tá bom, qualquer coisa lá. Acho que eu vou fazer o seguinte, eu boto o computador aqui. Deu? Muito bem, então, sobre uma igreja que alcança a comunidade. Eu vou falar sobre isso de maneira rápida. Como é que a gente pode abençoar uma comunidade? De maneira prática, utilizando aquilo que a gente falou hoje de manhã, sobre nós trabalharmos para a comunidade, a gente abençoar, comer com as pessoas e tudo isso. E quando você tem uma igreja e você quer usar essa igreja, essa estrutura para alcançar a comunidade, que tipo de projetos, atividades a gente pode fazer ali para poder alcançar as pessoas? Alguma ideia? Como? Feira de saúde, legal. Aula de reforço escolar. Na verdade tem um monte de projeto, né? Tem um monte de coisa. Quando eu faço essa pergunta, em várias igrejas que eu já falei sobre esse assunto, eu selecionei as respostas que aparecem sempre no top 3, que são essas aqui. Cesta básica, por isso tem uma asa muito forte, curso de violão e aula de inglês. São as 3 áreas mais fortes que o pessoal fala, e o quarto é feira de saúde. Interessante. Essas são as atividades que o povo geralmente pensa em fazer para abençoar a comunidade. O que você acha dessas atividades aqui? São boas? Boas? Alcançam todo mundo? É uma coisa que dá para trabalhar com todo mundo? Deixa eu explicar para você uma questão muito importante sobre igreja que abençoa e que alcança a comunidade. A gente geralmente pensa nisso aqui porque são as coisas que nós geralmente sabemos fazer. Isso aqui a gente faz muito bem, que é cesta básica. A gente faz isso muito bem. As igrejas têm uma asa muito forte. Você tem, às vezes, uma igreja rica, que é o caso do Guabirotuba, uma igreja rica, só que eles têm muitas cestas básicas lá. Só que quem mora em volta, não sei se você conhece esse bairro, mas quem mora em volta não precisa de cesta básica. Curso de inglês, curso básico de inglês. Você acha que quem mora em volta da igreja do Guabirotuba precisa de curso de inglês? Depois de já terem feito o Wizard, terem estudado nos Estados Unidos, algumas pessoas. Então, eu queria que você hoje pudesse, junto comigo, ir um pouquinho além, para a gente entender o que a Ellen White falou sobre esse assunto de centro de influência, de igreja e tudo isso. Ela diz assim, ide e estabelecei centros de influência em lugares em que nada ou quase nada foi feito. E eu vejo nisso um segredo de plantação de igreja. Quando você tem um local, um bairro que é Vila Isabel, que é a comunidade haitiana, o Parque dos Lagos, enfim, a igreja que você quer plantar, você olha e fala assim, o que a gente faz ali? Como é que a gente abençoa a comunidade? Ellen White diz, o trabalho pioneiro pode ser, e na visão dela deve ser, um centro de influência. A igreja usar aquilo ali como um braço para alcançar pessoas para o Evangelho. E como que pode ser feito isso? Ela diz esse outro texto no livro Conselho sobre Saúde, devemos fazer mais do que temos feito para alcançar as pessoas de nossas cidades. Repetidas vezes foi-me esclarecido que devemos estabelecer em todas as nossas cidades pequenas instalações que se tornem centros de influência. Então ela fala, a igreja tem que trabalhar como um centro de influência.
E hoje, pela graça de Deus, aqui na nossa realidade, as igrejas já estão mudando até mesmo o prédio. A gente, quando constrói um prédio, a gente pensa num templo, uma nave bem bonita e salinhas temáticas para as criancinhas, desde o hallzinho até chegar lá nos jovens. A gente pensa numa estrutura de igreja assim, mas hoje essa realidade está mudando por causa dessa visão de Ellen White de que a igreja tem que atuar como um centro de influência. Olha só o que um médico na época de Ellen White, em 1869, ele escreveu a respeito do trabalho da igreja. Não podemos esperar que as pessoas venham à igreja, porque a igreja não existe para ser atracional. Devemos ter locais de culto ou missões nas partes das cidades onde essas pessoas se reúnem e conduzir as reuniões de forma que se sintam em casa. Olha que legal isso aqui. A igreja alcançar a comunidade de uma maneira muito mais ampla. Vamos acompanhar comigo aqui para você entender. A igreja, graças a Deus, entendeu esse apelo na época de Ellen White. Hoje, a gente ainda está entendendo, estamos captando a visão dela. Mas na época de Ellen White, a igreja atendeu esse apelo. Quer ver um exemplo? Nova York. Essa é uma foto do centro de influência, do principal centro de influência que tinha em Nova York no ano de 1890. Você conheceu o Bled, né? Trabalhou lá, né? Ele está lá ainda não? Tá? Eu conversei com um pastor que cuida, não sei onde é que ele anda hoje, que cuidou desse centro de influência. E ele está muito feliz lá, ainda não conseguiu botar para funcionar. Eu falei, mas como é que ele morreu? O que aconteceu com o centro de influência? Ele falou, não, a igreja tem esse prédio há muitos anos, e ele funcionou como centro de influência por muitos anos, mas nos últimos anos, e eu estou falando de 50 anos para cá, a igreja diminuiu o recurso para centros de influência. O resultado é que a igreja acabou não usando mais esse prédio, mas ainda da igreja, uma igreja de estrangeiros estava se reunindo lá, então eles estão tentando reativar esse centro de influência. Mas na época de Ellen White, olha que interessante, na época de Ellen White, o mapa assim não está muito legal, mas aqui é para entender, cada pontinho verde desse aqui, ó, eram centros de influência que a igreja tinha espalhado em Nova York de 1894 até 1904. Junto com isso tinha encontros de evangelismo, tinha missão nos navios, nos portos aqui da cidade, 20 igrejas na região de Nova York, em volta aqui de Manhattan. Tinha muita coisa, muitos centros de treinamento e 13 centros de influência. Sabe quantos centros de influência hoje, 100 anos depois, a igreja tem em Nova York? Esse que eu mostrei na foto. Então a gente foi de uma igreja muito relevante, muito focada na comunidade, para uma igreja hoje que está voltada muito para o culto. Por isso um programa como esse, para mudar a minha visão, que eu cresci na igreja entendendo que a igreja é feita para culto. E essa visão de Ellen White é para a igreja se expandir, abrir suas portas para alcançar a comunidade. Outra igreja que é fantástica, essa igreja aqui dispensa comentários, a Colmeia de São Francisco. Essa igreja, um dia Ellen White foi pregar e ela falou, o que está acontecendo nessa igreja? O pastor John Corliss, na época, falou assim, como assim, o que está acontecendo? Ela falou, isso aqui é um sonho, vocês parecem uma colmeia. Ele falou, mas é uma colmeia para o lado bom ou para o lado ruim? Porque colmeia pode ser um monte de abelha tudo desorganizado. Ela falou, não, vocês são organizados, vocês estão fazendo um programa muito relevante para a comunidade, o que vocês fazem é o sonho que Deus tem. E ela falou a famosa frase da Colmeia de São Francisco, depois de ter visitado esse local. A Colmeia de São Francisco, de uma representação, aqui está a igreja, com os horários de culto, como tem normal, mas basicamente nossas igrejas adventistas hoje, elas são assim, tem a igreja, o prédio que funciona, abre 5 horas por semana. São Francisco tinha, por exemplo, um projeto que eles visitavam os doentes. Eles tinham também na cidade um outro projeto, deixa eu colocar aqui todos, porque são vários, um restaurante vegetariano, uma loja de produtos naturais, eles faziam estudos bíblicos nas casas, eles mantinham vários abrigos, sabe abrigo para mulheres que passam por violência, abrigos para estrangeiros, abrigos para mães solteiras, eles mantinham esses abrigos, a igreja mantinha. Eles também desenvolviam lar para trabalhadores,
agência de emprego para ex-presidiários, uma escola adventista que estava vinculada ao trabalho lá, atendimento médico e odontológico e muitas outras coisas que eram feitas, instruções nutricionais. Você consegue imaginar uma igreja só, Central de São Francisco, na Califórnia, fazer tudo isso aqui? É um sonho, né? É um sonho, mas eles faziam porque eles entenderam que a igreja existe para ser realmente um centro de influência, viúvas e órfãos e muitos outros projetos que eles faziam. Para a gente entender o tamanho do problema que nós temos hoje, eu queria que você entendesse esse mapa aqui. Essa linha vermelha, ela representa a igreja, ela representa a divisão do mundo. A gente chama de sul global, porque aqui tem a África, a América do Sul e a América do Norte. Dentro desse triângulo aqui, abaixo da linha vermelha, tem 75% dos adventistas do mundo. É bastante gente, né? 75% dos adventistas mundiais estão aqui embaixo. E 25% dos adventistas estão acima. Só que embaixo dessa linha, apenas 25% da população mundial está presente. E acima dessa linha, nós temos 75% da população mundial. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós temos uma má distribuição missionária. Uma má distribuição missionária. Estou me batendo com esse negócio aqui, mas vai dar certo. Uma má distribuição missionária, porque a gente tem muito adventista concentrado nas áreas onde tem menos gente morando. Por isso que a igreja está falando, a gente precisa plantar novas igrejas, a gente precisa que essas igrejas sejam plantadas como um centro de influência para abençoar a comunidade. Olha só essa outra realidade. Aqui tem um mapa, se você depois quiser brincar com isso, é bem legal. É chamado Pudding, é um site que tem onde você consegue ver a quantidade de pessoas que moram naquela região, naquela cidade, não em números, mas em barrinhas. Quanto mais alta é a barrinha, mais pessoas moram naquele bairro. É muito interessante, você vai em São Paulo, Nova York, Tóquio, olha o mapa de Tóquio, ele vai lá em cima, são 40 milhões de habitantes na região metropolitana, é muito interessante esse site. E aqui mostra, por exemplo, a realidade que nós temos. Curitiba, Colombo, os distritos, as cidades em volta, Ponta Grossa, Joinville, as cidades aqui do sul, né, basicamente. Qual que é a realidade que nós temos hoje de igreja? É que a maior parte dos irmãos da igreja, eles não moram onde tem a maior concentração de pessoas. Eles moram em volta. O dado, para ser mais claro, é o seguinte: nós temos hoje, no mundo, um adventista para cada 425 habitantes. O que você acha desse número? Tá bom ou tá ruim? Cada adventista tem que alcançar 425 pessoas. Quanto maior esse número, aí pior para nós, né? Só que a igreja fez um outro estudo. Se nós tirarmos somente as igrejas do interior, as cidades pequenas, e concentrarmos somente nas grandes cidades, será que tem mais adventista para habitante ou menos adventista? O que você acha? Nós temos hoje o seguinte dado: nos grandes centros urbanos, se você pegar somente as grandes cidades, há um adventista para cada 953 habitantes. Ou seja, se você exclui a zona rural, pega somente as grandes cidades e veja quantos adventistas tem aqui, e divide pela população, você tem 1 para quase 1.000 pessoas, é mais do que o dobro. Ou seja, se a gente não fazer com que essa visão de uma igreja que planta igrejas, uma igreja que multiplica discípulos, uma igreja que serve a comunidade, se nós não fizermos isso, nós estamos dizendo que no final das contas é impossível o evangelho ser pregado no mundo. Por isso que eu fiquei muito feliz com a conversa na hora do almoço hoje com o meu grupo base ali, grupo tão focado assim, saí dali, estava animado, tem uma menina, ele estava comendo assim, empolgada, feliz da vida. Eu acho isso fantástico, a gente precisa sair com essa visão no coração, tá bom? O que é um centro de influência? Vamos à parte teórica, uma definição teórica. Centros de influência são plataformas para uma missão holística em áreas urbanas. Bonito isso aqui, né? Alguém explica aí? Eu vou destrinchar para ficar mais fácil. Olha só. Passa aí, por favor. Isso. Beleza. O que é um... Eu vou tentar tirar daqui da frente, vamos ver se vai. Não vai não. Ah, pode ser a pilha. Tá bom, você pode passar para mim? Passa mais um. Isso.
Centros de influência, então, quando a igreja fala sobre centro de influência, pode ser um monte de coisa, tá? Pode ser uma igreja, pode ser uma sala de tratamento, uma livraria, um restaurante vegetariano, uma igreja, um espaço Novo Tempo, é o local, tá? Quando a gente fala de plataforma, é um espaço para você implementar o método de Cristo, que foi falado sobre isso, o pastor Luiz falou hoje de manhã para a gente sobre isso, é para você colocar em prática o método de Cristo. Quando você fala sobre missão holística, o que é holístico? É tratar o ser humano como um todo, que é o maior erro que nós temos como igreja. A gente quer tratar questões, a gente quer tratar questões espirituais e o nosso trabalho é tratar a missão holística como um todo, tá? E quando fala de áreas urbanas, está falando não somente na periferia, mas em toda a cidade. Vamos lá. Eu queria falar rapidamente sobre Garopaba. Foi uma cidade que eu trabalhei por último. Alguém conhece Garopaba? Conhece? Conhece? Uma cidadezinha pequena que é considerada a capital catarinense do surf. Uma cidade muito legal. E lá tem essa igreja. Olha que igreja bonita que foi construída lá. A igreja foi construída, lindo, um templo. Uma empresária falou, vamos construir uma igreja aqui? O pessoal falou, vamos. Mas ninguém tem dinheiro. Aí ela, tá bom, eu pago. Quanto que é? 1,5 milhão. Tá bom, eu pago. E ela pagou a reforma inteira da igreja. Bom, né? Ter uma pessoa assim, né? Sonho. A igreja foi reformada, ficou muito bonita, só que a igreja não tem nada a ver com a cidade. Garopaba é uma cidade de praia, o povo anda de Havaiana para cima e para baixo. O povo tem outra vibe, sabe? E não está compatível com a igreja. Chega sábado de manhã, está o povo de terno, gravata, bem bonito, bem arrumado, um culto sublime, e a cidade está ouvindo reggae, do lado tem o pessoal tomando chimarrão, na frente de casa, sabe? A igreja não está... E eles decidiram, não, a gente precisa mudar isso aí. Então, lá foi implementado esse trabalho do centro de influência. Isso aqui é a lateral da igreja. Aqui está a igreja e a lateral, esse prédio que está aqui atrás, aqui assim, ó, é a lateral da igreja, onde tem as salinhas infantis. Então, a igreja decidiu fazer uma mudança e fez uma parceria com a prefeitura, porque a prefeitura tinha um monte de serviços que poderiam ser oferecidos. A igreja falou, a gente está aqui para poder servir a comunidade e fazer uma parceria com a prefeitura. Então, eles têm hoje dentro da igreja, olha que legal, uma igreja aberta 7 dias por semana. Que bênção isso, né? Isso é um sonho. Eles têm clínico geral que atende dentro da igreja, dentista, nutricionista, fonoaudióloga, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiro domiciliar, preparador físico, quiropraxista, podólogo, massoterapeuta, pedagogo, música, aconselhamento familiar e o grupo de apoio a pessoas dependentes químicas. E eu falei com a líder lá, eu fui pastor lá no ano retrasado, e a líder falou para mim assim, pastor, você não imagina o que a gente conseguiu. O diagnóstico para uma criança autista é caro, é R$3.000 para você ter o diagnóstico, se a criança é autista ou não é. E tem um aparelho que custa R$20.000, e uma deputada estadual doou esse aparelho para a nossa igreja. Agora só tem um lugar na cidade que dá o diagnóstico de autismo e esse local é na igreja adventista. Que legal isso aí, né? Por que isso? Por que a gente consegue recursos e pessoas para ajudar? Porque uma igreja está voltada para atender a comunidade, tá? Olha só, as salas, isso aqui é tudo sala dos jovens, por exemplo, durante a semana ela é transformada em sala de tratamento, de massoterapia, tudo isso. Isso aqui, por exemplo, uma aula de culinária, tá vendo o povo de máscara? Uma aula de culinária feita no salão da igreja. Então, uma igreja voltada completamente para a comunidade, um espaço para viver mais e melhor, toda uma linguagem voltada para atender e abençoar a comunidade de Garopaba. Tem até uma loja, eles tinham um sonho de fazer uma loja, mas como fazer uma loja numa igreja que já está pronta? Então, eles botaram uma estante com os livrinhos, e aí a pessoa vai lá, na verdade é um comportor que botou isso lá. Eu falei, bonito, né, cara? Você não vai nem visitar o povo, né? O povo vem aqui, pega o livro, dá o nome, paga para ti. Ele falou, pois é, mas eu estou vendendo mais do que eu vendi antes. Eu falei, olha que legal, essa visão. E Ellen White fala sobre aliar o centro de influência. E essa aqui é dentro da igreja. Então, aqui foi o culto de inauguração do centro de influência, onde os profissionais estavam prontos para poder atender. Sabe uma realidade? Todos os que estão aqui na frente não são adventistas. Então, a igreja abriu as portas, os profissionais atendem ali, e essa parceria da igreja com a comunidade proporciona o crescimento da igreja e o evangelismo também.
E a experiência que eu gostaria de compartilhar com você sobre Itajaí, que foi um local que eu trabalhei como pastor ali 5 anos. Você sabe que vida de pastor é bem tranquila, né? A gente está assim um dia normal e recebe uma ligação. Ô, pastor, tudo bem? Então, tivemos uma reunião agora e decidimos que você agora não é mais pastor da igreja que você está cuidando. Agora você vai trabalhar em tal lugar. Eu estava um dia descendo a serra, morando em Lages, no interior de Santa Catarina, recebi uma ligação do secretário. Pastor, é o seguinte, você vai cuidar agora do Centro de Influência de Itajaí. Aí eu, pastor, que legal, mas o que é um centro de influência dele? Então, a gente também não sabe, a gente tem que criar um centro de influência, a gente não sabe o que é, então a gente está chamando você para poder fazer o trabalho lá. Aí eu cheguei todo feliz assim, né? Nossa, que legal, fui lá visitar no dia seguinte. Aí eu falei, pastor, no endereço que o senhor me passou aqui, não tem nada aqui, tem uma casa aqui abandonada. Ele falou, então, dentro do processo de centro de influência, uma das etapas, a primeira, é fazer a reforma nessa casa velha aí. Eu falei, então o senhor está me chamando para ser mestre de obras, né? Pedreiro, servente, porque... Ele falou, o primeiro ano é isso. Aí tinha alguns pastores, amigos meus, assim, que falavam, agora não é mais pastor, agora é irmão, porque agora você não está cuidando mais de igreja, vai cuidar de um centro de influência e tal. E foi uma experiência de 1 ano, de pesquisar a comunidade, entender o que aquele povo precisa para poder estabelecer. E 4 recursos, um deles, a oração, que é o principal, os livros de Ellen White, esse livro que é muito legal, chamado The Blueprint. Esse livro foi traduzido, tem uma tradução assim, mais ou menos, esse livro foi traduzido, se você quiser, a gente pode compartilhar com você. Ele tem vários capítulos, e o capítulo 7, que é sobre centros de influência, ele é um capítulo desproporcional, porque cada capítulo tem 5, 6 páginas. O capítulo de centros de influência tem 51 páginas. Aí eu falei, nossa, mas não está muito, né? Acho que ele não soube calcular direito. Então, o livro fala sobre como uma igreja alcança a comunidade. Então, é muito legal esse livro e tem ele em português. E a Comédia São Francisco. Então, quando eu cheguei lá, essa igreja de Itajaí, do Porto de Itajaí, ela se reunia numa casa. E ela foi plantada com esse, não com todo o suporte que nós estamos tendo aqui, mas ela foi plantada saindo da igreja central da cidade para plantar uma igreja no local ali. Por quê? A igreja central ficava no centro da cidade, e eles queriam fazer uma reforma, e na reforma eles perceberam que não iria caber todo mundo lá, a igreja estava crescendo muito, então eles decidiram comprar um novo terreno. E você acha que é mais fácil comprar um terreno no centro da cidade ou num bairro da cidade? Lá foram eles para o bairro. Então hoje, a igreja central de Itajaí não fica no centro da cidade, fica num bairro. E aí, no dia da inauguração, eles fizeram uma oração de unção de um grupo de pessoas que iria plantar uma igreja no centro. Eu não entendi assim a lógica, né? Tipo, como assim? Estão saindo do centro, mas vão deixar um grupo? Esse grupinho começou então um trabalho com empresários, com pessoas influentes da cidade. E depois o sonho cresceu tanto que eles falaram, a gente agora vai construir uma igreja com essa mentalidade de centro de influência. Foi nessa fase que eu cheguei lá para poder trabalhar. Então, quando eu cheguei lá, tinha uma igreja muito animada, um prédio que não valia nada, todo detonado, e o sonho de fazer a reforma. Então, a gente fez a reforma. Só para você entender, alguém conhece Itajaí aqui? Passou ali na frente já? Conhece lá? É uma cidade portuária, uma cidade muito legal. Só para você ter uma ideia, ali atrás é o porto da cidade. Sabe o porto por onde entrou a mensagem adventista no Brasil? Pois é esse porto aqui, só que atualizado, né? Um pouquinho mais bonito. Você tem aqui o centro da cidade, você tem o shopping aqui da cidade também, aqui é o centrão, e aqui na frente, nessa rua, passam 10 mil pessoas por dia. Por quê? Está vendo o rio aqui, o rio fazendo a curva? Do outro lado é uma outra cidade que é muita gente. O pessoal atravessa de balsa para Itajaí para trabalhar todos os dias. Então, na saída da balsa, eles são obrigados a passar por essa rua e passam de carro por aqui ou a pé. Então, essa região aqui é muito movimentada. Onde foi que a gente construiu a igreja? Justamente aqui, ó, nesse retângulo, onde passam 10 mil pessoas. Esse terreno aqui, ele tem quase 60 metros de frente, é um terrenão assim, muito legal, para construir uma igreja voltada para a comunidade, com essa mentalidade de multiplicação.
E quando a gente foi construir, a gente pensou assim, ó, a gente vai construir que modelo de igreja? Construir um prédio no futuro, que a gente vai chegar nesse ponto lá na frente, que modelo de prédio a gente constrói para uma cidade? A gente se deparou com esse texto de Ellen White. Olha o que ela diz: planejai para aproximarmos de classes altas, e não deixarei de alcançar as mais desfavorecidas. O que você entende por isso? Vamos a um exercício de interpretação. O que você entende por esse texto? Muito bom, isso aí. Legal. O que mais? Não, porque todo mundo que vê para esse preço se sente em casa, apesar de estar na casa alta ou na casa mais baixa. Entendi. Olha que legal. Todo mundo que vê esse prédio se sente atraído para entrar, porque tanto de classe média, quanto de classe baixa, quanto de classe alta. É isso aí. Alguém tem mais uma interpretação, uma luz nova que recebeu aí? Não? É isso aí. Então tá bom. Para traduzir isso aí, olha que interessante. Aqui estão as classes desfavorecidas, como a gente fala. Você faz, por exemplo, cesta básica, você atinge quem? Os desfavorecidos. Rico precisa de cesta básica? Não. Você faz um curso de idiomas, uma pessoa rica precisa de um curso de idiomas? Não, ela tem dinheiro para pagar. Um curso de instrumentos, precisa fazer ali? Um rico precisa de um curso de instrumentos que a igreja ofereça de graça para ele? Não. Você acha que cursos profissionalizantes, artesanato, pessoas mais ricas precisam disso? Não. Desfavorecidos precisam disso? Sim. Ellen White fala assim, ó, pega essa régua que você traçou aqui, ó, e faça o seguinte: eleve essa régua, puxe para cima. Quando você faz projetos para atingir ricos, ela fala, você vai estar trabalhando com esse povo e com esse povo que está aqui embaixo também. Olha que interessante, entenda bem isso, tá? Como eu disse, quando eu cheguei no Guabirotuba ali para conversar com a igreja, fazer um treinamento com eles, foram 3 semanas de treinamento ali com eles. Daí, chefe, tudo bom? 3 semanas de treinamento, eu perguntei muitas vezes o que a igreja fazia pela comunidade em volta, e eles falaram que faziam justamente isso aqui, mas esse povo que mora do lado da igreja não estava entrando. Então, foi o trabalho de nós conversarmos a respeito disso aqui, ó. Ao invés de você, por exemplo, fazer cesta básica, faça um curso de culinária mais abrangente. Ao invés de, por exemplo, fazer um curso de idiomas, faça um aperfeiçoamento de idiomas. Por quê? Gente que fez inglês, alguém fez inglês aqui? Curso de inglês? Tá bom. Qual que é o maior problema de depois que você faz o curso de inglês? É não ter com quem conversar. Você faz ali, quer dar uma treinada, né? Você fala, vó, vamos treinar aí, verbo to be, vai lá, mas não dá, não é a mesma coisa, né? Então, você faz um curso de aperfeiçoamento ou um grupo de conversação, você abrange pessoas desfavorecidas e pessoas que são de uma classe mais elevada. Assim por diante, projetos com fundo social, curso de inteligência emocional e outras coisas mais, tá? Então, esse é o ponto fundamental. E aí a gente construiu, então, o centro de influência, que foi isso aqui. Isso é uma igreja. Olha que legal essa igreja, a estrutura dela. Aqui está um restaurante vegetariano que funciona de segunda a sexta-feira. Imagina que sonho ter um restaurante vegetariano colado na igreja. O pessoal almoça no restaurante, 120 pessoas almoçam todos os dias lá, estão almoçando, estão comendo lá e tal. Daqui a pouco eles... Mas que lugar é esse aqui? Isso aqui é uma igreja. Uma igreja que tem restaurante na entrada? Pois é um restaurante vegetariano que está junto nesse processo da igreja. A gente lá também tem essas salas multiuso, e aqui vai uma sugestão para você anotar no seu caderno de sonhos futuros, tá? Quando você for construir uma igreja, pense em salas multiuso. Não construa uma igreja com salas temáticas, porque assim você só usa aquilo para aquela finalidade. A sala tem que ser multiuso. Outro ponto interessante que a gente decidiu construir nessa igreja, uma escola de culinária. Olha que coisa legal. Você tem isso aqui numa igreja, uma escola de culinária. Para quê? Só para dar curso de culinária. Você acha que as pessoas precisam de alimentação saudável hoje? É óbvio que precisam. Então, curso de culinária. Olha que legal. Eu chamava esse lugar aqui de Central Park. Bonito, né? Ousado, mas é porque Itajaí pegou as árvores da cidade e devastou tudo. Como toda cidade grande. Não deixou nada. E agora está replantando. Essa casa tinha um jardim atrás. A gente preservou o jardim para que ele pudesse servir de local de descanso. Está vendo essas plaquinhas aqui?
São os 8 remédios da natureza. Outra coisa interessante, academia ao ar livre, está ali, passou já também. A igreja, que aqui foi um erro, a gente colocou banco. Você foi lá, né? Você chegou a ir lá fazer alguma palestra lá no plantador? Não. A gente fazia o plantador aqui, esse programa nessa igreja. A gente empurrava todos os bancos para trás para poder fazer o projeto ali. Quando eu cheguei lá, os bancos já tinham sido comprados. Foi uma promessa que alguém fez lá para o homem do banco e tal. Mas banco em igreja é um negócio que você só usa aquilo ali para aquilo ali. Quando você tem cadeira, você consegue ter uma mobilidade para fazer tipo o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, quando você for construir uma igreja um dia, não coloque banco, por favor, coloque cadeira. É uma cultura de centro de influência. E aí Ellen White fala do método de Cristo, que o Luiz já falou hoje para a gente, só vou resumir aqui. Ela fala que o Salvador se misturava com as pessoas, demonstrava simpatia, atendia a necessidade, ganhava confiança e fazia um convite para o discipulado. Então, tudo o que eu vou mostrar para você agora está dentro do método de Cristo, de você usar a estrutura da igreja, usar o seu grupo base para você plantar uma nova igreja utilizando projetos assim, que funcionam muito bem, tá bom? Vamos lá. O que as pessoas precisam hoje? Quais são as necessidades do povo hoje? São muitas. Primeiro, esse é um ponto fundamental. Como é que você sabe o que o povo precisa hoje? Conheça a comunidade através de caminhadas ou de entrevistas a líderes. A gente vai falar mais sobre isso mais na frente. Mas conheça a comunidade, pergunte o que as pessoas estão precisando. Esse é um ponto fundamental. Outro ponto, todo mundo precisa disso. Cursos relacionados à saúde e vida emocional. Quem não ficou meio estressado e depressivo nessa pandemia? Ou quem não ficou meio doido nessa pandemia? Todo mundo precisa de uma saúde emocional. Então a igreja entende isso, vamos trabalhar nessas questões. Você tem a mensagem de saúde da igreja adventista, que é a nossa verdade presente, é linda demais. A gente precisa botar isso em prática e ensinar para as pessoas. Dizem que por causa da pandemia a gente tem uma ressignificação da pirâmide de necessidades de Maslow, que criou isso aí. A gente tem uma nova configuração disso, não tem tempo de falar sobre isso também. E a gente trabalha com necessidades primárias das pessoas. Deixa eu só mostrar para você isso aqui, que é uma grande oportunidade. Só para você entender. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde está dividida em 3 níveis, tá? O nível terciário, que só 1% da população tem acesso, altíssima complexidade. Sabe aquela cirurgia de um osso específico do ombro lateral? Sabe esses negócios assim que só 1% da população mundial tem acesso à saúde terciária. Quando você fala de saúde secundária, é média complexidade, é uma cirurgia de catarata, é um procedimento no coração. 10% da população hoje tem acesso a isso, mas 89% da população hoje, na verdade, usa serviços de baixa complexidade, que trabalham com educação e prevenção relacionados ao estilo de vida. Agora, olha que interessante. Por que eu digo que é uma oportunidade? Quando você trabalha uma reeducação de vida, uma reeducação de estilo alimentar e tudo isso, você está trabalhando com qual porcentagem da população? 90% praticamente. De cada 10 pessoas, 9 estão no raio de alcance daquilo que a igreja pode oferecer. Agora, olha esse texto de Ellen White. Olha o que ela diz. Deixa eu passar aqui. Isso aqui está meio devagar. Vamos lá. Olha o que ela diz. Se os enfermos e sofredores fizerem apenas o melhor que sabem com relação a viver os princípios da reforma de saúde, perseverantemente, em 9 casos de cada 10, ficarão livres dos seus males. Está vendo isso? A relação que Ellen White faz entre o mundo está precisando hoje e a igreja tem uma linda oportunidade nas mãos de atender a nossa comunidade com essa verdade. Bom, deixa eu acelerar aqui. Os cursos que eram feitos lá nesse local, eles eram relacionados a tudo isso que a gente falou. Culinária para crianças, culinária normal, grupo Viva Mais, grupo Viva Melhor, um workshop vegetariano, tudo que as pessoas precisavam, a gente falou, a igreja tem que atender essa necessidade. Outra coisa, grupo de mães que estavam lá, que eram de classe média alta, que não usavam serviços do posto de saúde, mas precisavam de uma orientação, de um aconselhamento, de uma troca de conversa sobre esse assunto de experiência, atividade física e muitas outras coisas. Olha que legal, um grupo de inteligência emocional.
Quando você faz um projeto como esse, como inteligência emocional, você atinge uma porcentagem da população que entende a necessidade hoje de mudar a sua mente, mudar os seus hábitos, tá? E muitos outros projetos, para cada um deles tem muita coisa. O pessoal que praticava inglês, a gente fez um jantar de Thanksgiving, feira de saúde. Então veja, a gente fazia feira de saúde, mas não era apenas uma feira de saúde, arrumou um monte de interessado e agora faz o que com isso? Eram pessoas que já estavam dentro de um processo de a gente abençoar a vida delas, tá bom? Alguns almoços que a gente fazia no restaurante gratuito, clube de aventureiros totalmente ligado a abençoar a comunidade através da rede familiar que o clube tem, o ateliê da Bíblia, essas mulheres se encontravam para poder estudar a Bíblia e fazer artesanato, e o fruto disso é que essas bonequinhas, essas coisas que elas faziam, eram vendidos para arrumar recursos, para fazer projetos sociais onde elas se envolviam também, era um ciclo para que as pessoas fossem abençoadas, tá bom? Como eu falei hoje de manhã, né, esse grupo de empresários e pequeno grupo, um grupo no restaurante, o restaurante vegetariano funcionando todos os dias, sábado e domingo não, mas falava, e a gente faz o que com esse espaço à noite? Tem que usar o restaurante à noite. E aí, um dia a gente estava lendo uma matéria do Café Church, que é um projeto da Igreja Adventista lá na Dinamarca, onde eles usavam um restaurante emprestado para fazer um projeto para alcançar a comunidade através de um pequeno grupo. E a gente falou, vamos fazer a mesma coisa aqui, vai que dá certo. E foi uma bênção, e deu certo. As pessoas do restaurante almoçando, meio-dia, na hora do almoço, daí elas, almoçando na hora do almoço, claro, né? Aí a gente colocava os convites em cima da mesa. A pessoa falava, que legal, vou participar de um grupo como esse. Então não era identificação adventista, não era nada disso. Mas a pessoa chegava lá e ela tinha sua necessidade atendida, era aquele processo do método de Cristo, tá bom? O evangelismo acontece quando há um processo natural, quando as pessoas compreendem, entendem toda a realidade. Então, eu estou tentando falar o mais rápido que eu posso aqui, mas eu queria que você entendesse uma coisa, que tudo o que nós, como plantadores de igreja, fazemos, precisa estar dentro do método de Cristo. O método de Cristo é o passo a passo que Jesus utilizou para abençoar as pessoas e abençoar a comunidade. E o método de Cristo é esses 5 passos: misturar-se, simpatia, necessidades, ganhar confiança e dizer segue-me. Nós colocamos todas as atividades dentro de cada etapa, porque nós entendemos que cada etapa serve para um propósito diferente. Deixa eu passar aqui. Está passando? Muito bem. Acho que tem que ficar aqui mais de frente. Eu vou ficar com a mão esquerda que é mais fácil. Olha só. Aí foi demais. Vamos lá. Olha só. Por que a gente faz um processo de misturar-se com as pessoas? Para que a igreja se torne conhecida. Então a gente vai fazer projetos para abençoar a comunidade. O que a gente faz? Como é que a gente começa isso? Como é que a gente chega na comunidade que a gente vai alcançar, com o bairro que a gente quer plantar uma igreja? Por onde a gente começa? Então aqui vai uma sugestão de atividades que você pode fazer, que são, por exemplo, básicas, que fazem a igreja se tornar conhecida. Quer fazer com que a igreja, o projeto que você está implementando, seja amado? Então cursos relacionados a isso aqui que a Ellen White fala da simpatia. Curso de culinária, grupo de mães, feira de saúde, isso torna a igreja mais amada. Quer atender a necessidade das pessoas? Aí é um próximo estágio. Esses projetos aqui, são projetos que você pode utilizar, e tem muitos outros que você pode utilizar para poder atender a necessidade delas. Quer fazer com que a igreja faça com que as pessoas ganhem confiança da igreja? Então você vai para esse próximo estágio aqui, porque são projetos que trabalham diretamente o coração. Sabe o que a gente falou hoje de manhã sobre sentar, comer com alguém e ouvir a sua história? Acontece aqui, nesse processo. E por último, você tem muitas coisas que a igreja faz, o que faz as pessoas aceitarem a Cristo, que é o processo do segue-me. São muitos projetos e atividades que podem ser feitas dentro dessa visão relacionada a plantarmos uma igreja, abençoarmos as pessoas, tá bom? Então, de maneira bem simples, e eu termino com isso, o que fazer? Como é que a gente faz isso acontecer? Em primeiro lugar, entenda a sua comunidade, entenda, e é o maior erro que a gente tem hoje na igreja, eu entendo, a gente chega, planta uma igreja linda no local, planta uma igreja bonita, às vezes
por exemplo, em bairros que a gente tem em Curitiba, que ainda não tem uma presença forte, por exemplo, no Batel. A gente não tem uma igreja hoje ali, tem a central, mas não tem uma igreja no Batel. Aí você planta uma igreja lá, o que a gente faz? Começa a fazer cesta básica, começa a arrumar um monte de cesta básica, sopão, né? Fazer projetos para alcançar moradores de rua. A igreja tem que fazer isso ou não tem que fazer? Tem, só que a gente para nisso. A gente não avança, não vai mais para frente. Então, quando nós entendemos a comunidade, as pessoas que estão ao redor e tem ferramentas para isso, eu tenho ali também, eu passo depois para os pastores para compartilhar uma ferramenta simples para você conhecer quem é a comunidade que está à sua volta. Você consegue entender, opa, talvez cesta básica aqui não vai funcionar. Por exemplo, o Batel. Eu conversei com um pastor que cuida do Batel, que é da outra associação, e ele falou para mim, rapaz, a gente não sabe mais o que fazer ali, faz um monte de coisa, o povo não desce daquele prédio por nada. Se você fizer um sorteio do carro, o pessoal fala, não vou, vai que é um golpe. Como fazer para alcançar? A gente precisa conhecer a comunidade, conhecer as pessoas, e isso é através de uma pesquisa. A gente precisa conhecer a necessidade do povo. E se você quiser se aprofundar nisso, leia o livro Mente, Caráter e Personalidade. Ali Ellen White fala sobre tudo que as pessoas precisam. Utilize isso para alcançar as pessoas. Outro ponto, que aqui é muito difícil, pensar fora da caixa. A gente só pensa sempre, cursinho de violão, fazer um cursinho de culinária ensinando PVT e aquele glúten lavado debaixo da torneira e fazendo, não é verdade, não é o que a gente faz, mas curso de culinária. Se eu disser para você que eu fiquei 5 anos lá em Itajaí, né, e fiz um desafio para as nossas mulheres que faziam as aulas. Eu falei assim, eu desafio vocês a ensinarem culinária vegetariana sem utilizar PVT e glúten. Elas falam, impossível. Eu falei, não, isso aí faz mal para a saúde. Irmã, se comer muita soja, dizem que os homens ficam até meio afeminados, não pode fazer um negócio desse. Esse senso comum assim, né? Em 5 anos, nenhum curso de culinária foi feito com soja e com glúten. E eu falei, existe vida além do PVT. Meu Deus, eu não sabia disso. Então, quando você pensa fora da caixa, você consegue ir em lugares e fazer atividades, serviços para a comunidade que estão além daquilo que é o normal. Então, pense fora da caixa nesses projetos. Outra coisa, aproveite ministérios que já existem. Muitos de nós estamos plantando uma igreja que está saindo de uma outra igreja. Tem muitos ministérios ali. Use esses ministérios todos para fora, para abençoar a comunidade. E aí acabou mesmo, né? Acabou o tempo. Deixa eu só ler aqui os últimos 2. Use a mensagem de saúde, isso. Use a mensagem de saúde e, por último, faça aliança com outras instituições. A gente às vezes fala assim, a igreja está chegando no bairro, então agora é os adventistas, uhul. E às vezes você tem a Assembleia de Deus, a Igreja Batista fazendo um trabalho lindo, a Igreja Católica usando a igreja para muitos projetos. Faça alianças. Quando eu cheguei em Itajaí, o presidente da associação falou para mim, eu quero que você vá no Rotary. Falei, pastor, vou virar grau 33 da maçonaria, a ignorância, né? Ele falou, não é para ser maçom, é para ir para o Rotary. Falei, mas é a mesma coisa. Ele falou, não, vai estudar primeiro, depois você vai lá. Aí eu fui pesquisar quantos projetos o Rotary faz, que coisa linda. Falei, meu Deus, a igreja... Aí eu olhei o Senac e o Sesc, quanta coisa eles fazem. É um centro de influência aquilo. Falei, nossa igreja está muito longe disso. Então, resumindo, se você usar tudo que a igreja tem de mensagem e entender que a gente tem que trabalhar o ser humano como um todo e não somente cuidar da vida espiritual, você vai conseguir abençoar as pessoas de uma maneira exponencialmente muito maior do que a gente tem feito hoje, porque isso pode servir de ponte para abençoar as pessoas e atingir com o evangelho, que é o nosso sonho, o nosso desejo para Jesus voltar. Amém? É isso. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não?